Bom, nós vamos começar com a gente está gravando, não pode. Essa é uma série de seminários muito importantes para a vida que nós imaginamos. Nós temos uma função bem importante que é a equipe. Hoje eu estou começando um seminário de equipe. E aí, outras pessoas novas estão na nossa hoje nós temos aqui conosco a senhora Maria Aparecida de Souza, que nós chamamos de vereadora de Civil. Eu encontrei um WhatsApp, só eu tenho que colocar a relatória técnica que se lá, se eu tenho que fazer no WhatsApp, em 2017, mas isso aqui, possui graduação em psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Atualmente, psicólogo da Universidade Estadual de Campinas, na área de psicologia, com ênfase em psicologia educacional e organizacional. Aí, está complicando. E tem aqui a descrição, no GRH. Psicólogo organizacional, eu sou americano de 1987. Atuou como assessora de gestão de pessoas em administração geral de administração. Iniciou a área de planejamento de RH em 2004 e 2007. Foi coordenadora do GRH de 2013 e 2017 e integrou a equipe de centro de 4 anos, 2017 e 2018. Antes de retornar ao principal órgão. Aí eu encontrei uma publicação do jornal de 2020. Um pouco da história desse livro. Aí tem tudo isso aqui, depois eu posso para vocês se vocês quiserem, vai falar. Na internet tem uma parte que é mais fala assim. Como quantificar, nem tanto, com a decisão, sem uma trabalhadora, muito infinitamente alta necessidade de outros menores, o amor de Deus mudar outra história, trabalho ou estudo. Eu tenho verdade trabalhar, e aí entra a justa aplicação muito linha professor a experiência para que o professor faça continua a identificação e aí a unificação nós temos a ver aí você acredita, são os 13 livros da professora universitária. Eu assim, né? Me peguei a por que esperar que os jovens se lavem? Por que esperar que os jovens se lavem? A sagacidade, a mesma coisa, então, muito bem, é um prazer que você
Eu não sabia que eu ia fazer isso. Eu buscar lá nas origens das coisas. Mas muito obrigada pelo convite, né? Estou muito lisonjeada de estar aqui para compartilhar com vocês outros pensamentos, algumas colocações a respeito desse tema, porque eu acho que é um tema muito provocante que vocês estão falando aqui. E assim, fico muito honrada, né? De estar aí no meio dessas pessoas tão importantes aí. E você falou, então, muito obrigada mesmo, em meu nome da DGH, pelo presente. Eu posso ir? Porque a primeira parte, eu acho que o professor já fez um pouco, é a questão da apresentação, vai me facilitar aí um pouquinho, né, de tudo que eu pretendia fazer. Acho que depois essas pessoas que vocês podem ver esse artigo, na verdade, tinha uma coluna no jornal da Unicamp que chamava Perfil. E que naquela época, a Alice, não sei se vocês conhecem, tem o sobrenome dela, jornalista, que atuou na série Todo de BS, uma pessoa que escreve assim brilhantemente. E aí, o que acontece? Vou começar por isso. Eu sou mineira, a região da Zona da Mata, né? Sou de uma família rural, meus avós, meus tios, meu avô, por parte de pai, tem 16 filhos. E a cultura daquela ali, por parte de mãe, tem 9 filhos. E a cultura daquela época era colocar os filhos para trabalhar para cuidar terras. Quando meu avô morreu, o pai do meu pai, já com quase 80 anos, ele deixou um sítio para cada filho. Para vocês terem ideia da quantidade de trabalho dos filhos, né? E era uma vida de trabalho e de construção coletiva, de partilhamento, de divisão de coisas. E tinha uma coisa muito marcante na minha família, que eu acho que nos protegeu, nos protege até hoje, foi a questão da religiosidade. Meu avô, por parte de pai, ele tinha na casa da Rosita, lá na sala, tinha um oratório, todos os dias, às 6 horas da tarde. Independente de fazer chuva ou sol, se tivesse pessoas visitando ou não, todo mundo tinha que parar e rezar. Depois que finalizava o terço, minha avó, minhas tias, todo mundo que estava na casa servia o jantar. Então era essa. Meu avô criou toda a família muito em cima dos preceitos religiosos. Né? Isso trouxe um traço de cultura para nós muito grande, inclusive em relação ao papel da mulher. Né? Quem são as mulheres da nossa família? São as mulheres que trabalhavam para criar os filhos, submissam aos seus maridos e davam todas as normas e regras, e que ao longo da vida iam vendo a família, né, crescer, criar, e alguns, inclusive, buscar outros horizontes. Né? Tanto é que da minha geração, eu vim para a Unicamp que tinha 23 anos, eu tenho 62. Não vou falar a idade, mas eu estou falando. Às vezes eu acho que a idade nem nos representa, né? Eu acho, nossa, parece nem combina, mas eu tenho 62 anos. Estou aqui há 38 anos. Vim para a Unicamp para trabalhar, mas meu desejo era estudar. Então eu vim para a Unicamp com o desejo de estar na USP. Eu pensei que passando pela Unicamp eu teria um caminho mais curto. Eu vim para São Paulo para fazer psicologia, não queria fazer na USP. É uma história que depois eu conto. Então, da minha geração, na minha família, ninguém
chegou à universidade. A minha geração. Nem por parte de mãe, nem por parte de pai. Eu sou a única pessoa da minha geração que chegou à universidade. Eu cheguei de Minas ontem, então essas lembranças em si são muito boas para mim. E toda vez que eu vou em Minas, eu vou visitar. E ontem, esses dias eu fiz isso, eu fui visitar meu tio, que a gente chama ele de Machão. Quando eu finalizei o ensino primário, o que acontecia, né? Como é um distrito, um município de São Paulo do Centro, só tinha dentro da escola. A escola era tipo um grupo, né? E até a quarta série, depois foi estudar tinha para cidade grande, em outros lugares. E a minha família não tinha condição, né? Nós somos uma família de 5, né? Meus pais eram 5 filhos, eu sou a quarta dos 5. E como meus pais não tinham condição, então eles não tinham planejamento de me colocar para estudar. Então, meu destino até aquele momento era ficar, né? Viver aquela vida de sítio até que aparecesse o pretendente para casar. Era essa a situação. As mocinhas, né? Chegavam a uma certa idade, 16 anos, todas iam casar. Só que esse meu tio, ele foi, lembro, né? Depois eu paro, eu gosto da história, depois eu paro. Ele foi de cavalo lá na minha casa e perguntou para o meu pai e para minha mãe: vocês vão colocar ela para estudar? Aí eu lembro do meu pai: não tem como, tal. Ele falou assim: você vai colocar ela para estudar. Porque se você não puder colocar ela para estudar, eu vou ajudar vocês a colocarem ela para estudar. E aí, a partir dessa fala desse meu tio, e meus pais, nesse documentário, eu fui estudar, começar meus estudos em Salvador, cedo, naquela escola da comunidade, né? Antigo Senec, na escola. E aí eu comecei os estudos, e falando que era coisa que eu ia fora da minha família até hoje. E aí, muito rapidamente, o que eu trazia desse lugar? Embora o tema fala das mulheres que nos inspiram, eu não queria ser uma mulher igual a mulher da minha família, que eram submissas e que não tinham outra situação, né, na vida a não ser aquela de cuidar da família, cuidar dos filhos. E eu olhava para a pessoa: não quero ser essa mulher. Então eu tinha esse pensamento. E quando eu fui para estudar, aí eu fui com um lema familiar muito forte que continua até hoje lá. Inclusive, esse meu tio me incentivou a estudar. Depois de muitos anos, ele teve uma única filha, e ele fez isso com ela que eu vou falar para vocês. Era assim: ou você estuda, ou você namora. Se você namora, você casa. Estudo e namoro não combina. Então, se vai estudar, vai só estudar. Se vai namorar, vai voltar para casa porque vai casar. Imagina a situação, né? Então, era um rigor, assim, de que as famílias, né, tentavam, a minha família tentava colocar para nós. E aí, quando a gente começa a estudar, a gente tem uma liberdade de tudo, aí você fala, né, vamos por aí. Então, sou uma solteira convicta, foi uma escolha excelente que eu fiz na minha vida, digo eu, né, até hoje. Então, por que eu estou falando tudo isso? Essa reportagem que a Alice fez a meu respeito foi assim: quando eu cheguei na Unicamp, eu cheguei aqui sonhando uma universidade perfeita. Porque lá em Minas, lá em Rio de Fora, a gente olhava os artigos, né? A gente tinha um grupo de colegas, de jovens, que a gente invitava para pastoral de juventude popular, a
A gente era bem engajado na participação, nós todos trabalhávamos em empresas, nós éramos operacionais, a gente trabalhava costura, né, os meninos trabalhavam com mecânica, nós éramos famílias que tinham que trabalhar para estudar. E lá não tinha universidade, tinha federal, que era durante o dia que a gente não tinha universidade federal. A gente ia trabalhar. Na Universidade Federal, naquela época, só estudava quem os pais não tinham o estudo. Não era o nosso caso. Né? Então, olhando tudo isso, a gente, na época, está escrito ali no pessoal que a gente coloca, nesse perfil, nós montamos um grupo e planejamos a nossa saída para algum lugar do Brasil que nos possibilitasse estudar. Então, a gente fazia várias reuniões, assim, né? Um dia na casa de um, um dia na casa de outro, para poder ver como é que a gente ia estudar. E naquela época a gente não tinha celular, não tinha internet, não tinha nada. Era tudo trabalho da cartinha. Então, nós escrevemos aqui no Unicamp, escrevemos a conversa, escrevemos a UNO, escrevemos a UFG, escrevemos não sei quem, não sei quem. Cada dia a gente sentava e escrevia para um lugar, dizendo que nós éramos um grupo de amigos que nós queríamos estudar. Pois eu falo o destino de todos eles. E assim foi. Quando eu cheguei aqui, eu vim por um caminho do meio. Um dos amigos nossos veio trabalhar no Banco do Brasil, ele era mais privilegiado do que nós, porque ele entrou no Banco do Brasil, ele era guardinha, e aí ele podia, depois ele foi efetivado, naquela época podia ser efetivado, e ele podia ser transferido para qualquer lugar do Brasil. Ele descobriu isso no Banco do Brasil. E aí ele pediu transferência para São Paulo, porque nós queríamos ir para São Paulo. Nós queríamos ir para a USP, porque a USP tinha moradia, a gente já sabia tudo. Tinha bolsa, trabalho, tinha auxílio permanência. A USP tinha tudo que nós precisávamos. Então, 3 de nós queríamos fazer psicologia, um queria fazer jornalismo, outro queria fazer história, né? E um queria fazer direito. Eram os 6. Aí um desistiu no meio do caminho, resolveu casar, aí ficamos nós 6. Então, nós queríamos ir para lá, para São Paulo. Só que aí esse amigo nosso, olha que interessante, ele já fazia biologia lá na Federal do Fora. Aí ele veio para trabalhar no Banco do Brasil aqui, e quando ele chegou aqui, ele veio no Unicamp, e ele conseguiu transferir o curso dele para cá, para biologia. Estudo de biologia. E aqui no estudo de biologia, ele começou a descobrir o Unicamp e falou assim, aqui tem concurso, aqui tem isso, aqui tem aquilo. Ele começou a mandar telegrama para nós, né? Ó, tem isso aqui. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos um concurso para o Unicamp, por meio desse amigo, né? E abriu essas portas para nós. Nos apiocamos uma kitnet que ele tinha lá na Plano Cesárea no Cambuí, e fomos vindo para cá, passando. Aí eu passei em concurso no Unicamp, outro amigo nosso passou em concurso no Unicamp, 2 de nós entramos no Unicamp, né? De nós vestir, né? Na USP. Só que quando eu cheguei aqui no Unicamp, eu fiquei apavorada de ver como um lugar que eu imaginava que seria um oásis de desenvolvimento, tinha coisas tão estranhas. Então, eu trabalhava numa empresa lá na época, eu usava computador, eu usava máquina elétrica. Eu tinha 23 anos, 22, 23, quando eu cheguei, eu tinha 23, eu era responsável pela tesouraria de uma empresa lá. E tinha tudo do ponto melhor. Eu cheguei aqui, as máquinas eram todas manuais, e tinha uma cultura assim, ó. Quem chega por último recebe a pior máquina, a pior mesa, a pior cadeira. Foi assim que eu fui recebida na tesouraria da Unicamp. E fui recebida por uma senhora, já parecia, naquela época, parecia bem idosa, mas não devia ser, porque senão ela já estava aposentada, né? E quando eu cheguei, eu estendi a mão, ela nem a mão me estendeu.
senhora mal educada, em Minas não é assim. As senhorias estão sendo educadas. Ela não me deu a mão. E como ela não gostou da minha aparência, ela não me quis trabalhar naquele lugar. Porque eu tinha cabelo comprido, eu tinha uma moto, usava capacete, tinha casaco de couro, eu tinha que trabalhar desse jeito. Enfim, aí eu estou chegando. Com tudo que eu tenho, estou chegando. E aí ela disse, não, volta lá na DGRH do passado e conversa com a moça lá, amanhã você fala com ela. Voltei lá, depois de anos eu descobri que ela tinha interrompido, eu não me queria. Imagina a pessoa, né, com esse perfil aqui, trabalhando comigo, ela não queria que eu trabalhasse lá, porque eu era motoqueira, tinha cabelo grande e sei lá mais o que. Não estava dentro do perfil adequado para lá. Então, aliado a tudo isso, como eu queria estudar, porque trabalhar, eu já trabalhava desde 16 anos, 14, 15, 16 anos, eu queria vir para o estado de São Paulo para estudar. Aí, quando eu cheguei aqui no Unicamp, não podia estudar e trabalhar. Primeira regra que me foi colocada foi assim, aqui quem trabalha não estuda. Aí eu lembrei lá da minha família, falei, nossa, quem estuda não pode namorar. Aqui quem trabalha não pode estudar, eu falei, como esse cara aí? Que história é essa? Eu falei, de novo, né? Esquisito esse negócio. Aí eu comecei a não me conformar com aquilo, e conversa aqui, conversa vai, e já faz amizade com um, amizade com o outro. E nós, ainda antigamente tinha o SAS, aquele Serviço de Apoio ao Servidor. Falei, tive dúvida, fui lá. Falei, eu quero uma assistente social. Aí tinha uma assistente social lá, já teve muito bem na época, falecida Marisa. Olha, eu vim de Minas, eu quero estudar e tal, me falaram isso, falaram aquilo. Que cara é esse? Eu vim para o Unicamp. Cadê o Unicamp? Eu vi lá em Minas, que eu ia deixar eu ir dar aula lá embaixo, o Paulo Freire, na faculdade de educação, né? Na hora do almoço, a gente ia passear naqueles lugares lá, porque, imagina, nossa, eles passaram aqui, e eu estou passando aqui, olha que importante que eu estou ficando, né? Eu falei, como assim, né? Não está combinando aí as coisas. E aí, como eu falei com ela, tal, falei. Aí eu não sei como aconteceu que eles, acho que era subordinado no gabinete do reitor, naquela época da história do Somonte, quem era o chefe do gabinete era o professor Tadeu. Aí eles contaram para ele que uma moça foi lá e falou isso, precisa, ele falou, faz aqui. Aí ele me chamou lá e falou, cara, é isso. Eu falei, eu vou sem papel. Junta uns colegas, eu usei e coloca isso no papel. Aí nós colocamos no papel e surgiu um processo. E, não sei se vocês lembram, mas e o processo, que era aquele programa de apoio ao servidor estudante, e contribuiu para que muitas pessoas na universidade, naquela ocasião, pudessem trabalhar e estudar. Né? E, neste dia, o Processo estava fazendo, acho que 10 anos, acho que era uma comemoração, e aí eu contei essa história, toda aquele auditório lá do CGBS, contei toda essa história, tal. Aí a Alice escreveu esse artigo. Aí ela me procurou, eu tinha acabado de assumir a DGRH naquela época. Outra coisa assim também, né? Foi. Não, porque eu vim em 87, eu assumi a DGRH em 2013, eu tive formado, aí eu já fiz psicologia na PUC, porque eu não tinha como ir para a USP, não consegui passar na USP, fiz inúmeros vestibulares, aí passei na Unesp, mas era lá em Bauru, aí não dava para mudar para Bauru, porque era muito longe, ia ficar mais longe da minha família. Aí, nesse momento, eu já estava encantada com o Unicamp. Eu tinha conhecido várias pessoas e encantada por quê? Uma dos amigos lá de Minas tinha uma minha amiga profissional. Morava em CRUSP, e eu ia demais na USP, eu fui desencontrando a USP. Cada
vez que eu ia lá na USP, eu me tratava com ela. Porque parecia uma coisa desorganizada, uma coisa normal, esquisita. Eu fui assistir aula uma vez com minha amiga. Falei, não, vou ficar não. Aí resolvi ficar no Unicamp e fazer psicologia na PUC. Então eu levei uns 4 anos para poder decidir tomar essa decisão de fazer tudo isso, né? Para ter essa, entre fazer vestibular e optar por fazer um curso na PUC. Mas por que eu estou falando isso? Vocês vão ler essa matéria aí, vocês entenderam onde surgiu isso. Aí, quando a Alice escreveu, ela mandou para mim e falou para mim assim: eu queria publicar isso aqui no perfil da Unicamp. Eu falei: você está louca? Imagina! É a primeira página que eu saía isso. Primeiro é assim, né? Sempre, né, acha que tudo é muito para ele, né? Aí a Alice me guia, eu falei: não, pelo amor de Deus, estou acabando das filhas de RH. Não faça isso comigo. Você vai me botar muito em evidência, eu não quero. Eu falei: não. Aí ela pegou e me convenceu. E quando eu vi o texto, aí eu falei: ela está falando de mim mesmo. Então, não pode publicar. Tipo assim, essa daí sou eu, não pode publicar. Então, só para dar essa breve pincelada aí, porque quando vocês verem essa matéria, é uma matéria antiga, eu nem sabia que você ia fazer esse resgate, mas realmente ela conta a trajetória da minha chegada aqui, porque e o que a gente tem de crença, e tudo que a gente tem de crença nas pessoas, de filosofia de vida, de cultura familiar que a gente traz, né, de cultura familiar. E esse amor que eu tenho pelas pessoas, pela gestão de pessoas, porque eu sempre trabalhei desde pequena, vamos dizer, né? Desde a adolescência eu trabalho. E quando eu tive que fazer a opção pela uma área de especialidade da psicologia, a gente entra no curso querendo fazer clínica. Todo mundo quer fazer clínica. Só que quando eu entrei e vi na clínica, eu tinha que estudar muito, eu tinha que fazer muita formação, eu não tinha condição de fazer clínica. E aí eu tive a felicidade de conhecer essa área da psicologia do trabalho, com professores muito bons, que me apresentaram teóricos assim, muito atualizados, que falavam sobre o mundo do trabalho, né? Jesus, principalmente, que falava do trabalho como libertador, trabalho como gerador de sofrimento. Né? Então, eu fui vendo que, olha, é melhor eu me especializar em psicologia do trabalho, porque eu tudo do trabalho, eu sei, porque eu sempre vivi o trabalho. Né? Sempre precisei trabalhar. E por isso eu fui à psicologia do trabalho e na Unicamp eu me achei dentro desse lugar. Comecei a trabalhar com isso na DGA e depois migrei para a DGRH, na época como estudo profissional. Mas, bom, é uma apresentação bem longa, mas já que o professor, não ia falar disso, mas já que o professor trouxe aí, tocou no assunto, trouxe um artigo aí, e foi uma pena que acabou, viu? Na época, era um perfil que saía uma vez por mês no jornal do Unicamp e que falava de vários servidores do Unicamp, que faziam uma coisa, uma história, contava histórias das pessoas. Bom, mas isso daí é uma parte da minha pessoa. Vamos lá. Agora, eu trouxe para vocês alguns dados sobre nós mulheres no Unicamp. É só para provocar mesmo. São dados que a gente tem para fazer a gente pensar. São dados que a gente tem números, né, da DGH. O Paraíso, a equipe dele preparou muito carinhosamente para nós aqui. Ó. Nós vamos falar da distribuição das mulheres no campo, como é que elas estão,
como é que nós estamos posicionados aí nesse conjunto americano? Aqui eu não tenho. Nossa, para ter emoção no negócio, não é aqui também. Tá lá? E onde é? Não, eu quero a apontadora. A apontadora. Beleza, obrigado. Ah, foi. Então, olha, eu vou olhar alguns dados, mostrar alguns dados. Antes da gente falar de gestão de pessoas não militantes, porque como o tema aqui é bem provocador em relação às mulheres, então eu vou levar um panorama de como as mulheres estão na universidade em vários, por área, por várias situações. Então, ó, na administração central, olha para vocês verem aqui, ó, o número de mulheres na administração central, dentro da carreira técnico-administrativa. Quando a gente fala da carreira técnico-administrativa, você sabe que é a carreira PAEP, e ela engloba várias funções, né? Não é só função administrativa, são várias funções, somos nós pertencentes à carreira PAEP. Então, vamos falar dos órgãos da administração central. Olha aqui, em 2026, né? Na administração central, 51% são mulheres, hoje. Tá? Aí, vamos ver, na saúde, olha, tem a evolução, a gente pegou nos últimos 5 anos, mas vamos olhar sempre 2026, né? Que é o último aí, olha. Nós temos 2.337, 77% do quadro da saúde são mulheres. Isso justifica, né? É uma área de cuidado, tem uma equipe grande de enfermagem, temos também médicas, terapeutas, redes sociais. Então, a área da saúde é uma área que tem uma prevalência de feminino, né? Então, olha, 77% hoje das mulheres que estão na saúde aqui são mulheres. Né? Do número total de servidores da saúde, 77% são mulheres. Nos centros de núcleos, ainda estamos só na carreira técnico-administrativa. Nos centros de núcleos, né, ó, 39%, ó. Vocês veem que ficou nomeado, depois dá uma crescidinha, tá? 39% são mulheres nos centros de núcleos. Ainda nos centros de núcleos, né, a gente tem a carreira de pesquisador. Então, na carreira PQ, olha aqui, em 2026, 69, né? 69% são mulheres na carreira PQ. É muito interessante esse dado, porque lá na frente vão pensar isso em relação a outras coisas. Nos colégios, se a gente for pegar, né, nos colégios hoje, na parte técnico-administrativa, carreira técnico-administrativa, ele vinha num patamar e vem diminuindo. Hoje a gente tem 28%. Eu só estou mostrando os dados, não tem análise nenhuma, desculpa, 46%. Não tem análise nenhuma disso. Eu estou pensar. Quem está fazendo estudo sobre isso é a professora Ana Bentes. Não sei se é muito. É mulheres na pesquisa, mulheres na academia, a professora Ana Bentes está fazendo estudo disso que a gente vai receber os dados para ela. Então, nos colégios é preocupado. Opa! Não. Ué?
Pois é. Parece que ele não está me obedecendo. A gente não estava nos colégios, agora em faculdades e institutos. Agora, olha que interessante aqui, né, nas faculdades e institutos. Vem um crescente bem devagarinho, ó. 47%, né, em 2026 são de mulheres. Mas vinha bem linear e aí deu uma leve crescidinha. Então, isso aí a gente está falando um pouco de distribuição. Agora, vamos falar um pouco da questão dos docentes e pesquisadores. A carreira docente nas faculdades e institutos. 39% são mulheres. As duas carreiras, docente e PQ. Tá? Começou, aí depois deu uma. Aí a gente tem a porcentagem de mulheres nas áreas. Então, obviamente, né, aqui a saúde, como a gente já viu, tem uma porcentagem bem maior, né? Aí a gente vai ver os colégios se misturam um pouco com a administração central, né? Os centros e núcleos ainda está um pouquinho a mais do que as faculdades e institutos. Então, as faculdades e institutos é onde concentra o menor número de mulheres na Unicamp. Curioso, né? Mas nós estamos falando de pessoas que trabalham no Unicamp. Tá? Estamos falando da parte acadêmica, não, só servidores. Se quiserem parando, perguntando, a gente não conseguiu, fica à vontade. Né? Aí vamos falar de mulheres na gestão. Né? Total de GR por gênero na Unicamp. Olha, hoje, 54% de pessoas que têm GR na Unicamp são mulheres. Tá? Tem uma crescente, cresceu um pouquinho em 2024, depois pegou ficou mais linear. Repetiu em 2025 com 2024, 2024, 25 e 26 permanece a mesma porcentagem. Aumentou um pouquinho de 23 para 24, não, 24 também. Pouca coisa. E total de GM por gênero no ano. Então, a gente tem 54,2% hoje das GEs são ocupadas por mulheres. Gratificação de representação. São pessoas que falam que têm cargo gratificado. Tem equipes que têm gerenciando alguma atividade, tem lidado com isso. Unicamp sobre diretriz. Mulheres na alta gestão da Unicamp em 2016. Né? Em 2026, a gente tem 4 mulheres na pró-reitoria, 24 pró-reitoras hoje. Dirigentes de centros de núcleo, nós temos 13. Dirigente de órgãos, nós temos 14, né? Diretoria executiva, nós temos 6, nós temos 3 mulheres. Dirigente de unidade, 4. Olha que interessante. A gente viu que nas unidades tem menos quantidade de mulheres. E nas gestões também, ó. Hoje na Unicamp toda a gente só tem 4 mulheres de diretoria de unidade. Acho que amanhã vai aumentar uma.
Amanhã eu não olhei isso, mas me parece que na história da engenharia mecânica, eu acho que vai ser a primeira mulher a assumir a gestão da firma. Eu lembro que uma vez a gente reunida com ela falou toda a trajetória dela, a dificuldade dela em estar numa área tida, né, como masculina, assumir funções assim, mais de liderança. Então, amanhã vai ser a aposta da professora Cátia da frente. E aí, reitoria, né? Nem ninguém. Não, nenhuma mulher na reitoria. Reitoria precisa no cargo de reitor e coordenador geral. Os cargos. Né? Aqui é reitor, coordenador geral. Esse CGU, né? Aqui é CGU. Então, hoje, é esse o retrato da. Agora, mulheres em funções estratégicas em 2026. Aí, no geral, todas, né, são pessoas que assumem função, né, de gratificação de representação, estão em algum tipo de liderança, gerenciando pessoas, gerenciando processos de trabalho. Então, em coordenadoria técnica do unidade CPU, a gente tem 73%, né, são mulheres, são 19%. Secretários, nós temos 73% também, são 56%. Assistente técnico de unidade, né, que é o pessoal de pós, de educação, né? A gente tem 67%. Coordenadoria de divisão, hoje a gente tem 56%, supervisor de sessão, 55%, coordenador de serviço, 52%, e coordenadoria de curso de graduação, 39%. São mulheres em função estratégica. Eu penso, meu pensamento é de que o melhor na vida é todo mundo trabalhar junto. Não tem essa de homem e mulher. Acho que as pessoas têm que compor e fazer um bom trabalho. Mas eu estou trazendo esse dado como do título do evento que vocês vêm fazendo, para fazer a gente pensar em algumas coisas. Agora, esse daí é para ver se tem alguma relação com o que a gente ouve na mídia. Mulheres em topo de carreira em 2016, 26. Nós só temos 29% das mulheres com BNSC. Do PAEP do médio, nós temos 33 pessoas, 39%. Do superior, a gente tem de 19, a gente tem 9. E no pesquisador, a gente tem 70%. Então, só para a gente pensar, o requisito para alguém se candidatar a reitor da Unicamp é ter INSS, né? Então, até hoje, a universidade não teve uma mulher reitora. Os dados são aí para a gente pensar. E quem geralmente da onde sai o reitor? Das unidades de pesquisa. Né? Só a provocação. Só para pensar. Se nós somos maioria na universidade, nós somos maioria onde? Que lugar? Tem cuidado? Né? Então, que diferença nós, na universidade, estamos tendo de uma sociedade constituída dentro daqueles valores que eu comecei falando da minha família? É bem isso. Quanto é que essa construção de valores, até onde ela vai, fica, vai ficando, e a gente
tem muita dificuldade de desconstruir. Machismo estrutural, isso aí. E as mulheres precisam olhar para isso. Não só as mulheres, nós todos. Embora hoje a gente já tenha tantas conquistas, mas ainda tem muitas coisas a vencer, né? Bom, isso era só para fazer provocações, para falar do tema que me trouxe aqui, né? Dentro desse contexto todo. Porque fazer gestão de pessoas é olhar para isso. Quando você faz gestão de pessoas, você tem que olhar para quem você está fazendo gestão. Qual é o seu público-alvo? Quais são as expectativas? Quais são as realidades desse público? O que essas pessoas esperam? O que elas sonham? O que elas buscam, né, numa universidade ou num espaço de trabalho? Então, a gente precisa conhecer. Quando define políticas para quem? Com que objetivo? Para atender a quem? Para atender a quais valores, a quais demandas? Então, a gente precisa olhar para tudo isso, né? E se a gente for falar, qual é o grande objetivo da gestão de pessoas? O objetivo da gestão de pessoas é olhar tudo isso e buscar um equilíbrio entre o interesse institucional e os interesses individuais. Porque quando não há essa aproximação, ou essa convivência pacífica, ou esse entendimento, né, de interesses e valores, o que acontece? Conflitos, insatisfações, né, falta de objetivos claros, de entendimento dos limites que às vezes a instituição tem, ou que situações se colocam por si só. Então, o grande propósito da gestão de pessoas é atuar além dos seus processos de trabalho, é ter um entendimento, né, da necessidade de que esses processos de trabalho, o tempo todo, eles estejam olhando para os interesses e os objetivos da instituição e das pessoas. E para cada que aqui estão, né? Então, nesse sentido, eu vou mostrar para vocês, só para vocês terem uma ideia, dos macroprocessos de gestão de pessoas, onde nós, o tempo todo, a gente tem que olhar para cada realidade e sempre olhar com esse pensamento de que eu estou fazendo isso para quê? Buscando atender o quê? Ou isso eu posso, isso eu não posso. Lembrando que nós somos uma instituição pública, normativa, e a gente tem normas a cumprir, né? Então, um dos primeiros processos, macroprocessos de gestão de pessoas, aqui na Unicamp a gente chama concurso de carreira, mas lá na empresa privada, eles chamam de ingresso, eles chamam de recrutamento de seleção. Em muitos lugares isso é terceirizado, quem faz isso é uma empresa terceira, eu te dou o perfil e você me manda a pessoa, né? Então, essa primeira entrada das pessoas, a forma com que as pessoas entram e qual é a perspectiva que ela tem ao entrar na instituição, né? Então, hoje nós trabalhamos isso numa área da DGH que chama concurso de carreira. Eu vou falar aqui, depois da carreira FAEP inicialmente, e ao longo do tempo eu vou falando um pouco da carreira docente. Então, nesse processo de trabalho aqui, nós só trabalhamos com a carreira FAEP. Como vocês sabem, a carreira docente, ela é as demandas das unidades aprovadas pelas congregações, passa pelos colegiados, pelas câmaras, é uma outra dinâmica de trabalho, é um outro caminho. E a DGH atua na efetivação, na admissão dessas pessoas, né, e na administração da vida funcional. Depois, lá na frente, eu vou falar um pouco disso também, que eu acho que é algo que a gente precisa melhorar.
E outro processo grande de trabalho é a administração da vida funcional. E é algo que me entristece muito quando se olha para a gestão de pessoas só dentro desse macro processo, que é enorme. Aqui está tudo da nossa vida funcional. Aqui está desde a admissão, montagem de tempo, todos os direitos que a gente tem ao longo da nossa vida, aqui está o pagamento, aqui está toda a parte administrativa, toda a parte da nossa de atendimento aos órgãos de controle, está tudo aqui dentro da administração pessoal. Né? É o grande departamento pessoal de qualquer instituição, qualquer empresa. Mas é muito ruim quando você olha uma diretoria de gestão de pessoas só dentro desse processo. Você reduz o que se pode fazer em gestão de pessoas à parte cartorial, que a gente fala, a parte administrativa. E eu tenho sempre com o Bruno, assim, principalmente com os representantes dos setores, das câmaras, eu digo para eles sempre assim, olha, cada vez que qualquer instância da instituição de reduzir a DGH a um mero papel cartorial, todos nós, servidores do campo, estamos perdendo isso. Uma diretoria de gestão de pessoas, ela não deve, não pode ser apenas cumpridora, fazedora de folha de pagamento, ou cumpridora de contar tempo de serviço, ou cumpridora de assinar contrato de trabalho. Então, isso é importantíssimo, mas só isso é muito pouco. A gente tem que olhar cultura, a gente tem que olhar demandas, a gente tem que olhar desempenho, a gente tem que olhar reconhecimento, a gente tem que ter trajetória de carreira, a gente tem que olhar saúde, a gente tem que olhar segurança, a gente tem que dar perspectiva para as pessoas. Então, cada vez que qualquer iniciativa, seja ela qual for, diminuir o papel do órgão central que deveria ou que tem essa responsabilidade, cada servidor que está perdendo um pouco dentro da instituição. Eu falo sempre para eles lá na hora das votações. Que a gente participa, mas quem tem voz são eles, nós não tem voz, isso só apoio lá nas câmaras. Essa área aqui, ó, hoje a gente tem a questão da integração, acompanhamento e desenvolvimento. É uma área que nós resgatamos para a DGH e está dentro da psicologia do trabalho. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que quando eu cheguei, eu estendi a mão e a minha tia não me deu a mão? Aquilo me revoltou por muitos anos. Quando a primeira oportunidade que eu tive de atuar na área de concurso, que eu fui lá para a área de planejamento, ainda naquela época, um protocolo da transição inteira. Eu falei, não, nós temos que fazer um acompanhamento, nem que seja só por 3 meses de quem entra no Unicamp. A gente acompanhava o protocolo naquela época. Falei, porque é inadmissível alguém ser recebido na Unicamp dar a mão e a outra pessoa não dá. Onde já se viu isso? Qual é a imagem da instituição? Estou chegando aqui, eu estou te cumprimentando, você nem tem sua mão. Né? Então, isso não pode acontecer. Nós temos que trabalhar essa situação. Então, naquela época, a gente vai fazer oficinas para orientar chefias de como deveria receber o setor na universidade. Né? Então, hoje a gente tem o probatório, a gente admite só estatutário, então hoje a gente tem toda a parte de integração e o acompanhamento do probatório durante 3 anos. O servidor ele sabe que ele pode ir até lá, expressar as situações que estão acontecendo com ele devidamente orientado, a chefia devidamente orientada, a SEAD devidamente orientada. Por quê? A gente precisa fazer tudo para integrar as pessoas no começo, quando ela chega, quando ela está conhecendo a instituição. Mostrar para ela, aqui é o grande trabalho do alinhamento de valores. Tem pessoas que vêm para a universidade pensando coisas que jamais vai
Tem pessoas que acham que chega criando da discussão, tem gente que presta concurso de nível médio, que é pós-doc e acha que ser docente. Então, isso, infelizmente, acontece. Até hoje acontece. Né? Tem gente que acha que eu vou prestar um concurso de nível fundamental, mas depois eu vou chegar em outro lugar. Né? Aconteceu um caso bem interessante recentemente. Teve um concurso de tratorista da CPQVA. O cara, as pessoas fizeram lá a prova e tal, e foram bem classificados, foram chamados para a prova prática. Aí na prova prática a pessoa falou assim, mas eu não sabia que tinha prova prática de educador. Aí eu disse, então eu vou fazer, porque eu estudei tudo pela internet, mas eu nunca dirigi um trator. Eu falei, mas é para tratorista. Não, mas é que depois eu queria fazer outra coisa. Não, isso não vai fazer outra coisa, não precisa ser tratorista. Você vai só dirigir o trator. Para você não dirigir o trator, você tem que prestar outro curso. Não é esse daí. Então, é engraçado, isso foi outro dia. Você pensa que esse pensamento é do passado? Não. Recente. Né? A pessoa acha que vai passar e depois eles vão direitinho e vai chegar em algum lugar. Como já foi um dia, né? Que a gente já expôs de maneira geral. Então, ainda tem. E esse momento aqui, esse processo de trabalho, é interessante e importantíssimo para fazer isso. Para fazer essa adequação e essa conversa, essa disponibilidade constante para orientar as pessoas. Né? Aí tem a questão da saúde ocupacional, né, que é algo que é dever da instituição, e é uma questão não só de dever, mas de atenção à saúde e bem-estar das pessoas. E hoje a gente tem uma política, né, de acompanhamento da saúde ocupacional dos servidores. Esse é um processo de trabalho muito importante, né, para a gente olhar. E aqui a gente tem um desafio muito grande nesse processo de trabalho, que vem mudando ao longo do tempo, é a inclusão do docente. Os docentes não se afastaram ao longo do tempo. Até hoje ainda acontece isso. Às vezes a gente chegava para nós nessa área, uma pessoa extremamente adoecida, que precisava de um afastamento longo, precisava fazer alguma coisa, não tinha mais condição de trabalhar, mas nunca tinha tido um afastamento. Como assim nunca se afastou? Não tem registro de afastamento? Mas é por conta de uma realidade que, né, ainda, alguns lugares ainda tem. Ele falta, o outro pobre, o outro resolve, né, aí alguém assume as aulas, etc. E tal, não tem registro. Então, hoje, é obrigatório a pessoa fazer o controle de saúde ocupacional. Então, bem legal, os docentes hoje têm que comparecer à área de saúde ocupacional para fazer o exame de saúde ocupacional. Ou é anual, ou é de 2 em 2 anos, você tem que ter situação de cada servidor. E, importantíssimo, lá o processo de gestão, né, segurança do trabalho, que todos nós precisamos trabalhar com segurança. Tem normas importantes aí para a gente cumprir. Tem as MRs, todas as normativas do Ministério do Trabalho e Emprego, né, que a gente precisa cumprir, e mais do que cumprir, assegurar que o trabalhador tenha condições de trabalho dignas, seguras, né, promotoras de conforto, de saúde, que ele esteja num lugar onde fique propício para ele de uma maneira plena. Então, olha, esses macroprocessos de gestão de pessoas, eles não são só esses são os carros-chefes principais. Obviamente que, para suportar todos esses processos, a gente tem outras áreas de apoio. No caso de RH, tem a comunicação, tem a semana do atendimento. A gente tem áreas que suportam a informática, que dá apoio a esses processos. Mas, quem vai trabalhar com gestão de pessoas, primeira coisa, tem que gostar de gente. Segunda coisa, tem que saber que esses macroprocessos existem.
E não é só na Unicamp que eles existem, em qualquer lugar. Com nomes diferentes, mas eles existem. Né? E eles existem por quê? Porque a área de gestão de pessoas é uma área do conhecimento, é uma área acadêmica, é uma área que tem pressupostos teóricos, é uma área que existe preparo, é uma área que existe estudo. Não é uma área que, como eu ouvi dizer, ouvi de pessoas, trabalhar com recursos humanos qualquer um faz, qualquer um trabalha. Depende do que você quer para a sua comunidade, para as suas pessoas. Aí qualquer um faz. Então, assim, as pessoas precisam olhar para a comunidade e dizer e ter ações que mostrem para ela o quão valor ela tem, a começar pela equipe que cuida desse assunto, né, no conjunto da universidade. Então, por isso que eu trouxe isso aqui para vocês, né, para a gente conversar sobre os desafios do futuro, eles vão passar por aqui. Né? As melhorias do futuro, que eu vou falar mais à frente, vai passar por olhar, a gente olhar cada macro processo de trabalho. E aí estão eles, ó, a questão da diversidade. O que a gente tem hoje? Né? No ingresso, hoje a gente admite por cotas. A gente tem cota PCD, né, e cota étnico-racial. Então, a gente tem procedimentos para isso. Isso é muito sério, tem que ser muito bem cuidado. Né? Então, a gente tem que ter, e não é só a gente aplicar um edital de cotas. Eu tenho que cuidar da entrada, eu tenho que cuidar da permanência. Eu tenho que saber como é que essas pessoas estão se sentindo nesse lugar. Se elas estão sendo recebidas, como é que elas estão sendo tratadas. Né? Então, esse é um desafio que a gente tem entre nós na universidade, de entender o significado e a profundidade do que é a diversidade. E aí, pasmem vocês, quando a gente tem as vagas aprovadas no concurso, quando chega na classificação que vai no cotista, é aí mesmo. Às vezes a gente tem que fazer uma, duas, três reuniões com a unidade. A unidade não, mas é uma desculpa minha. Mas a atividade não está. Não dá atividade. Nós temos uma equipe que, quando recebe o PCD, vai lá o médico do trabalho, o enfermeiro do trabalho, o psicólogo do trabalho, a segurança do trabalho, para ver qual local, se aquele local pode receber aquela pessoa dentro das condições que ela tem. Então, não. Isso já foi visto. Então, a gente ainda tem esses senões. A pessoa fala assim, mas é a única vaga que eu tenho. Talvez. E qual é o problema? A única vaga que você tem vai ser preenchida por uma pessoa aprovada em concurso público. E que nós vamos trabalhar junto com você para essa pessoa poder estar suas atividades. Então, hoje, na Unicamp de hoje, não é ela quando cheguei em 87, né? De hoje, ainda tem isso. Então, esse é um desafio que a gente tem hoje e que eu acho que ainda vai continuar, porque é um traço de cultura, é algo que... Por quê? Quem somos nós na Unicamp? Às vezes, as pessoas falam assim, mas a Unicamp, a Unicamp é quem? Tem que ser esse. A Unicamp somos todos nós? Eu, você, todo mundo que está aqui? Então, como somos todos nós trazemos tudo que nós somos para cá. Como nós somos uma comunidade diversa também, tudo isso está aqui. Está o preconceito, está a dificuldade, está, né, a não aceitação de determinadas coisas. Está tudo aqui com a gente. Então, a área de recursos humanos ela tem que ser capaz de trabalhar isso muito forte.
a universidade. A gente tem que ter pessoas capacitadas para trabalhar isso. Isso é difícil da gente capacitar, é difícil de entender que a gente precisa dessas pessoas para fazer esse tipo de atividade. Né? Outro desafio é a questão do pertencimento. Quem chega hoje na universidade, ele chega, como é que eu posso dizer? Se tiver bom, ele fica, se não tiver, vai embora. Então, esse alinhamento do interesse da instituição, do interesse da pessoa, ele tem que se aproximar o máximo possível. Senão, esse sentimento de pertencimento não rola. E aí a gente se depara com pessoas, às vezes, que tempos na instituição e que não tem compromisso, às vezes não tem respeito por certas coisas, não está tendo alinhamento dos interesses e valores. Então, tem pessoas que seria bom que fosse. E tem pessoas que a gente tem que trabalhar porque elas fiquem. Porque, às vezes, não é porque elas não querem, porque a instituição não mostrou para elas as possibilidades. Então, é um trabalho que a gente tem que fazer. Porque um concurso é muito caro. Aí, alguém sair da universidade, se for por um motivo muito justificado, a gente está perdendo. A gente está perdendo aquele potencial para a pessoa. Não é uma coisa legal para a instituição, nem para a pessoa. Hoje a gente perde pessoas que prestaram concursos e estão indo ganhar muito mais se eu fizesse. Agora, por uma questão financeira, mas a gente perder pessoas porque o ambiente não está favorecendo a sua convivência ou o seu grau de pertencimento, então isso é muito ruim. Isso é algo que tem que ser trabalhado. Isso a gente precisa, é um desafio muito grande nosso. Outro é a questão da modernização. Aqueles processos que eu citei, eles precisam de modernização o tempo todo. Só que todos eles nós temos normas, leis, regras a cumprir em todos. E aí a gente tem uma coisa interessante, a gente está aí na era da IA, né? Inteligência artificial. Só que, como é que a gente ajusta toda essa necessidade de desenvolvimento, toda essa necessidade de modernização, com o que está vindo por aí? Nós estamos atrasados, muito atrasados. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem muitos perigos em relação a tudo isso. A gente ainda não sabe o que tem dentro do IA. Os dados que a gente trabalha, a maioria deles são dados sensíveis, são dados das pessoas. Como é que a gente trabalha com isso? Como é que a gente discrimina? Como é que a gente entende? E outra coisa, hoje a gente tem um artigo de uma revista americana, de Stanford, que fala do perigo de tudo ser feito pela IA. No futuro, quem é que vai gerenciar os conteúdos que está na IA? Não sei se está certo ou errado. Ou saber daqueles procedimentos. Porque uma vez você ficar utilizando, você perde a cadeia do conhecimento. É uma crítica que eu posso deixar aí com vocês para repassar. Bem interessante esse questionamento dos cuidados que a gente tem que ter. Mas está batendo na nossa porta. Né? Toda hora todo mundo fala, mas por que eu não coloco uma IA para responder mais rápido tal coisa? Entendeu? Agora, como é que a gente faz isso? Então, é uma demanda que a gente tem de modernização dos processos e dessa questão aí de a gente ter urgência em tudo. E, vinculando isso, a gente tem aqui, ó, a Lei de Acesso à Informação e a Lei de Proteção dos Dados Pessoais, a LGPD. Quer dizer, veio a Lei de Acesso à Informação, todo mundo queria tudo e ainda quer, e a LGPD tem que tentar conter um pouco o conceito. Isso pode, isso não pode. Né? Mas nós, na DGH, o tempo todo
nós estamos fornecendo dados, e o que mais me deixa assim incomodada é que são pedidos anônimos. Não somos obrigados a atender. Lei de acesso à informação. Eu sou atendida anonimamente, eu sou obrigada. Se não, porque está na lei, é direito do cidadão, inclusive ele não se identificar, para não ser perseguido, para não ser avaliado, etc. E tal. Então, nós temos que fornecer. Então, aí a gente tem que sempre estudar as solicitações, olhar se não está infringindo a LGPD, justificar se estiver infringindo, senão nós temos que fornecer. É impressionante o número de pedidos que a gente recebe, né, em relação ao acesso à informação. Aí, obviamente, né, a gente precisa sempre das novas tecnologias, dos novos processos, as legislações, novos procedimentos, nunca vem no mesmo ritmo, né? É demorado você ter uma revisão das normativas, das leis, vamos dizer assim. E a gente hoje convive com a fiscalização dos órgãos de controle. Tudo a gente tem que prestar conta de Tribunal de Contas e Ministério Público, etc. e tal. Então, olha, esses são os nossos desafios atuais e futuros, que a gente vai precisar, e hoje a gente já lida com eles, mas daqui para frente, cada vez mais, a gente está sendo levado a achar caminhos aí que a gente não sabe ainda em relação a tudo isso. E isso vai exigir que a gente tenha sempre uma liderança criativa, né? Muito diálogo com todos. Eu acho que a universidade ela é composta, né, por todos que aqui estão, e sempre buscando uma construção coletiva. Não tem como ninguém fazer nada sozinho mais. Então a gente precisa buscar trabalhar com áreas do conhecimento, a gente precisa. E nesse ponto, eu gosto muito de um texto que a Mariana Chauí, da década de 80, ela falava nos créditos das universidades, a diferença entre quem produz o conhecimento e quem executa. Ela já fala de quem ensina, fala do aluno e fala do técnico. Que essa, enquanto tiver essa divisão completamente marcada, que a gente vai ter muita dificuldade de se desenvolver enquanto universidade. Então, assim, quando tiver os que pensam, os que executam, então, todos pensam, todos executam. Senão, o caminho fica cada vez pior. Mas nós ainda ouvimos isso. Hoje. Tem pessoas que dizem, mas eu quero, sabe o que é muito comum? Quando agora a gente vai começar a mudar os diretores de unidade, né? Agora começa uma série de postos de mudança. Ninguém é preparado para ser gestor. Você fala isso, não pode ser para ninguém na universidade, né? É discutido, né? Nas câmeras e tal. E aí o professor ele assume a gestão da unidade. Ele fica tanta responsabilidade, né, professor? Tanta responsabilidade quando você assume a gestão da unidade, tanta coisa que você tem que decidir, tanta coisa que você tem que fazer, né? Aí tem a CTU que ajuda bastante, mas tem N coisas. Aí às vezes o docente chega para mim e fala assim, eu quero tal coisa. Eu falei, o senhor não vai querer, não pode. Como não pode? Mas eu quero. Não pode, professor. Você implica responsabilidade, implica nisso, implica naquilo, implica naquilo outro. Entendeu? Então, isso, acho que a força daquele lugar, né, o jeito que a pessoa chega, às vezes ele quer. Aí não dá para ele, não dá, não pode, não pode, não pode. E cabe a nós dizer, não pode. Né? Tem que buscar um jeito, entendendo também a situação dele, né? Porque não é difícil, é imputado uma responsabilidade, é imputado eles, olha, eu quero que você resolva isso. E às vezes não é simples a solução das coisas. Tá? Então, precisa muito
dessa união de todos, de todas as pessoas, de todas as carreiras, né? Para que a gente possa construir coletivamente as alternativas que a universidade precisa para as nossas demandas, nossos anseios. Ninguém vai fazer nada sozinho. Até porque eu sempre digo, a gestão de pessoas é toda unicamente. A área de recursos humanos, a DGRH, ela é uma facilitadora, ela é uma responsável para canalizar, ou para organizar, ou para cuidar das normas, das regras, para executar alguns procedimentos, para ajudar na definição das políticas, atender as demandas, mas é papel de toda a universidade atuar na gestão das pessoas. Tem a gestão local, tem a gestão de todas os centros, de todas as áreas, e aí consolidando uma gestão geral. Nós fizemos aí uma iniciativa que tem sido muito importante, que é o RH em Rede. Nós construímos a rede dos RHs, onde a gente conversa, a gente passa informação. A rede é administrada pela DGRH, que é do Ministério da Comunicação, é o Paraíso. Então, lá são discutidos os assuntos, geralmente as reuniões são virtuais, ou também sempre que a gente tem reunião presencial, mas é um lugar onde os RHs recebem e passam informações para toda a comunidade. Né? Bom, o professor Hernandes pediu que eu falasse dos meus sonhos para o futuro da universidade. Eu usei, tá? Já parti do fim. É a terceira vez que eu estou à frente da DGRH. Com muito orgulho. Gosto muito de estar lá e de batalhar pelas questões dos servidores da universidade. Então, eu tenho alguns sonhos aí sim. Que a gestão de pessoas ela seja compreendida como um pilar estratégico da instituição, com políticas diretrizes que considerem e respeitem as áreas responsáveis pela sua execução. Pior coisa que tem, quem está na parte, eu já fiz isso na terra, posso falar, e quando a gente está no tempo no campo, você já pode até apresentar, porque a gente pode falar várias coisas. Né? Pior coisa que tem é alguém chegar com uma novidade para você, e acho que uma novidade para você executar, como diz nossa amiga Dilma, que não cabe um quadrado, um redondo, não cabe de jeito nenhum procedimento, e alguém decidir o que é que você faz. Às vezes, não olhando o processo de trabalho, não olhando as normativas, não olhando a legislação, aí você tem que fazer o malabarismo para você fazer o movimento de volta. Não dá, não tem como. Ou por isso tem que fazer isso, e de um jeito que não pareça que você não quer fazer. Entendeu? Então, tem horas que dão isso. Quando a gestão de pessoas, quando ela é estratégica, e as políticas, ela precisa respeitar os procedimentos com autoridade. E os processos de trabalho. Por que eu mostrei os processos de trabalho para vocês? Porque isso é comum em toda a instituição. Existem esses processos. Aqui também tem que existir. Não adianta eu negar, eu querer fazer de outro jeito. Isso está na literatura. Se alguém quer inventar direito, tem que escrever uma coisa diferente disso, mas está lá, não pode nosso exemplo. Isso que eu digo é uma área de conhecimento. Tem processos definidos, que trabalham com conteúdos e com diretrizes, com teorias, acabou teórico para acabar tudo. Quem fala de carreira, quem fala de motivação, quem fala de liderança, tem que falar de formas de ingresso, formas de ingressar, as normas que a gente tem para ingressar alguém, as normas de concurso. A gente tem normas para tudo. Então, além das normas, a gente tem os conceitos. Então, meu sonho é que, olha,
tudo que forem criar, estabelecer como política, que leve em consideração quem faz. Porque senão, é muito difícil. Que se intensifique a integração entre as diferentes áreas dos saberes, troca de experiência e trabalho em equipe. Parar essa divisão não dá. A gente tem experiência hoje, a gente tem pós-doc trabalhando conosco, a gente tem docente trabalhando conosco, e daí hoje a gente tem na universidade. A gente tem áreas de conhecimento ali, super reconhecida nacional e internacionalmente, mas não me engano. O dia da gente tinha nós aqui, estamos com dificuldade. Então, assim, a gente tem que buscar fazer a integração do conhecimento que a universidade produz para uso das atividades de meio, para sustentar a universidade no futuro. Aí a gente tem para fora do treinamento, como assim? Então a gente precisa de uma integração de todas as áreas do conhecimento. É um com todos por um. Que todo quadro do pessoal da universidade seja considerado servidor, diferenciando-se apenas pela carreira e experiência. Gente, funcionário não existe. Não desculpa, não. Então, eu ouvi toda hora com isso. A todos funcionários. Nós somos servidores, todos. Funcionário no Brasil, não me engano. Empresa privada tem funcionários. Órgão público tem servidores. Nós somos servidores da instituição pública, todos. O que nos difere são as nossas carreiras. Eu sou servidor docente, você é servidor PAEP, você é servidor PQ, você é servidor da carreira dos colégios, mas nós somos todos servidores. Não tem essa história, docente e funcionário. Funcionário e pesquisador. Somos todos servidores. Isso. Que agora está aí para mudar, né? Mas ainda não mudou. É aquele que a gente vai para o que não é, né? Exatamente. Também já são fabricantes. O que é? A nossa CVND, Comissão de Vaga Não Docente. Entendeu? Então, assim, mas isso tem simbologias atrás disso. Tem que ficar, né? Tem que olhar, tem significado atrás disso. É o que a Mariana Jovem fala, da divisão dos poderes. Isso é divisão de poder dentro de uma instituição. Aqueles que produzem conhecimento, aqueles que ensinam, aqueles que aprendem, aqueles que executam. Como assim? Hoje em dia, o mundo, todo mundo ensina, todo mundo aprende, todo mundo executa. Senão, mas é a relação do poder constituído. E que a inclusão seja uma prática de todos. Não só uma política. E não só um item dos editais. Mas que quando a gente precisar incluir alguém, que o pessoal que alguém diz, opa, venha, que nós vamos aprender junto, que nós vamos fazer trocas. Não há mais nada. Estamos longe, mas nós precisamos trabalhar para que chegue lá. E que haja um maior sentimento de pertencimento por parte de todos os servidores. Muito triste a gente ouvir as pessoas falando, então é horrível de se trabalhar. Eu acho que tem muitas coisas para melhorar, mas aqui não é o meu lugar para trabalhar, não é isso. Quem já trabalhou na produção, se alguém já trabalhou em linha de produção, sabe? Aqui não é o meu lugar para trabalhar. Eu já trabalhei em linha de produção. Realizaria, costurando em camisa. Tinha que fazer tantas por dia, se não tiver, anotava lá, fez menos hoje, amanhã tem que fazer mais. Então, só que isso tem que ser trabalhado com as pessoas, tem que ser desenvolvido, tem que ser conversado, conversas boas, amistosas, tranquilas.
para as pessoas despertarem, mostrar quem é a universidade, que lugar é esse, e as pessoas vão se sentindo parte, vão contribuir para fazer uma universidade melhor. Então, a gente tem que criar esses espaços. Outro dia eu estava falando das cantinas, né, professor? O pessoal estava lembrando, antigamente, como que eram os espaços. Vários espaços que a universidade hoje tem de conversa, de troca, né, desse lazer saudável, de boas conversas. A gente precisa criar. Tem uma teórica da área de recursos humanos, não sei se ela vive ainda, acho que até ela não ouviu, ela fala que a gente tem que criar espaços humanos da instituição. Então, o local do café, a copa, as atividades culturais, isso aqui que vocês estão promovendo, espaços humanos de troca. Isso é importantíssimo para a vida de qualquer pessoa. O trabalho ele tem um significado na nossa identidade como indivíduo, como pessoa, como cidadão. Nós somos constituídos, criados para o trabalho. Desde pequeno, pergunto para mim, o que você vai ser quando crescer? Não pergunta para onde você vai viajar, sei lá, pergunta as coisas. Todo mundo tem essa curiosidade, e aí, o que você vai ser quando você crescer? A gente começa a estudar, e o que você vai ser? Você vai investir em carreira, para quê? Para um dia trabalhar, ter coisas, constituir coisas, ter bens materiais, realizações, tal. Então, a nossa vida é constituída em cima de para ser um ser produtivo, um ser que contribui com a sociedade, de alguma maneira. E o dia que você deixa de ser esse ser, você fica desvalorizado na família, na sociedade. Se você não produz nada, não entrega nada, você fica desvalorizado. É o problema de quem aposenta para casa não tem lugar. Começa a trabalhar. É o problema de quem perdeu o emprego e não consegue se empregar e fica sem um sentido da vida. Né? Então, isso daí eu já falei. Que as relações de poder sejam repensadas entre os que produzem e disseminam conhecimento e os que apoiam os que executam. Isso aí é tudo que eu já falei. Quando eu cheguei aqui, eu li essas coisas dela. E ela já escreve há muito tempo sobre as universidades, como elas deveriam ser. Eu acho que a gente ainda precisa trabalhar mais junto. Todo mundo junto para um bem maior. E, por fim, que a Diretoria Geral de Recursos Humanos não seja limitada à execução de processos administrativos, mas que seja reconhecida como uma área de conhecimento que exige formação e seja capaz de trabalhar com todas as carreiras em todos os aspectos da gestão de pessoas. Hoje, nós trabalhamos pouco com a carreira docente. Para a gente trabalhar com a carreira docente, a gente precisa se qualificar ainda melhor ou ter esse espaço de trabalho. Nosso trabalho com a carreira docente hoje é meramente administrativo. É dentro da área de administração do pessoal. E agora, dentro do probatório, a gente está trabalhando com a carreira docente. Dentro da saúde ocupacional, a gente também está trabalhando com a carreira docente. Dentro da segurança do trabalho, nós estamos criando confusão com a carreira docente, com a transição de prioridade e ambiente dos laboratórios. Então, assim, a gente precisa ter esse espaço enquanto recurso humano de trabalhar a comunidade de servidores da comunidade. Não só o foco tão grande que a gente tem na carreira acadêmica. Mas esses são os sonhos aí que eu tenho, mas que outros terão que realizar no futuro. Eu se divertir. Depois de 2029, eu pretendo criar galinhas. Que é algo, pesquisem para vocês verem, é uma das atividades que deixam as pessoas muito felizes. Criar galinhas. Criar galinhas. Criar galinhas, alimentar galinhas, colher os ovos, que é uma atividade que deixa as pessoas muito felizes. E acho que a partir de 2029 eu tenho como plano criar galinhas.
Gente, ó, desculpa, falei demais, professor, não sei se era isso, mas... Não, eu não decidi, mas chamamos, né? Muito obrigada, né? Esse deslumbramento que você nos traz da FGH, ele é, assim, existe na verdade a questão, o DNA é uma máquina gigante. Uma máquina gigante que, no fundo, ela está submetida a uma burocracia que hoje é enorme, que já foi, né? Graças ao trabalho há processos que impedem vocês caminharem mais rápido, a gente sabe disso. E um dos nós, né, dessa malha, é a questão das violências, né, sexual, assédio, etc., que está muito presente ainda na universidade e vocês têm que cuidar. Né? Tenho estudado um pouco sobre isso, né? Eu enxerguei a máquina do meu GRH e realmente tempo. Nós, mulheres, temos que pensar no empoderamento das mulheres. A característica de uma mulher na gestão, se não tiver política, mas ela é mais humana, ela é mais perceptiva, ela consegue ver o sujeito naquilo que ele é, não aquilo que ele é obrigatoriamente tem que fazer para ele. Né? Então a gente tem que fazer um esforço, né? Quem sabe a próxima diretoria do IB, né? Ou na frente, CM, nós temos candidatas mulheres. Tudo que bom que essa já tem, vai se colocar. O olhar da mulher é mais realmente, tem a questão do cuidado, né? Mas eu queria te colocar uma coisa. Nós estamos muito preocupados com as questões relativas à qualidade do trabalho. Porque a qualidade do trabalho, obviamente, não é só a qualidade do trabalho físico, mas a qualidade do trabalho do convívio. Isso também é uma qualidade. Enquanto você está na frente do sujeito, do seu trabalho, etc., você vai imaginando. E a gente deve estar muito preocupado com isso, porque isso reflete na saúde física e também na saúde mental dos nossos servidores. Né? Que chamam de servidores. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma grande pesquisa acadêmica em relação aos seus trabalhos. Nós vamos trabalhar de uma sistemática que vai envolver servidores técnicos administrativos, os docentes. A gente está tentando fazer isso também, principalmente nos dados científicos. Existem na universidade, eles ficam também. Eu, assim, quero que você comece a pensar sobre isso, e de uma hora nós vamos até a UGR, porque a gente vai precisar, de alguma maneira, de alguma orientação também nessas situações da UGR. Então, comece a pensar nisso, porque de uma hora eu vou te perguntar, podemos dizer é óbvio que o resultado disso é para a universidade, não é para a comunidade só, é para a universidade. Nós sabemos tentarmos ajudar a universidade, todos os órgãos, e nesse sentido, de mais humanização, mais pertencimento, que é uma coisa que a geração nova não tem trazido. Porque acha que eu tenho que retirar a curva para viver uma assembleia de estudantes, tá? Só que nós devemos ter caminho para chegar lá. Tinha essas palavras. Falou a professora Silvia Clark, tem que estar no campo. Só para identificar ali melhor. Professor,
professora, só para te dar uma luz que você está falando, agora, a partir de maio, é obrigatório que a gente faça o programa de riscos do trabalho, e foi incluído, tem a NR1, né, que todo mundo está na mídia aí, que são os riscos psicossociais. Então, a DGNH vai trabalhar em todas as unidades, olhando todos os riscos físicos, os ergonômicos e os riscos psicossociais. Tem ferramentas próprias para isso, e o resultado disso precisa gerar ações. A gente tem que ter um plano de ação. Então, isso envolve estresse, conflito, assédio, qualquer tipo de relação abusiva e outros desconfortos no local de trabalho. E nós precisamos apresentar isso e ter isso como processo de trabalho da DGNH. A gente já começou a fazer isso. Já começou, nós estamos no CAISB, já começou. Mas eu vou aqui. Deixa eu ver, boa tarde, sou Leonardo, sou aluno de doutorado, né? Entendo a relação, né, com o pessoal do RH, mas eu fiquei curioso para as pessoas do grupo de amigos, para o que aconteceu com eles, como é que ficou, eu fiquei muito curioso para saber isso. Então eu te falo, coisas boas. Olha, no fim, alguns só tiveram, 2 só foram para a USP, que era o Eduardo que fez a biologia aqui, ele fez biologia e psicologia. Então, no fim, ele não terminou o curso de biologia, ele foi para a USP, fez psicologia, e engraçado, depois que ele terminou o curso, ele voltou lá para a Uniforme. Ele é um excelente profissional da região, lá de fora, ele é junguiano, ele é um famoso. O outro, um amigo queridíssimo, que é o que mandava as cartas, que fez a inscrição pela Unicamp, ele também foi para a USP, fez psicologia na USP, fez mestrado, fez doutorado, deu aula na Unip, criou um centro de psicologia em São Paulo, de uma clientela, e teve um ano retrasado, teve um final triste. Ele teve uma complicação de saúde e pegou Covid também. Aí o filho dele estudava no Unicamp, e aí eu tive a grata oportunidade de distribuir aí tudo que ele fez para mim. Eu escolhi o filho dele na minha casa, o filho dele foi um ano na minha casa. Com tudo que ele fez para mim. Ele me trouxe para cá, porque ele que fazia tudo, mandava as cartas, a gente mandava a procuração, ele fez tudo. Ele me trouxe para mim, só que foi embora precocemente. O Magela, ele fez direito, depois ele fez uma especialidade na área da educação, ele foi para o FMG, foi professor da educação da FMG, foi do ano passado. A Carmen também, a Carmen fez USP, ela fez História na USP, depois fez Filosofia, fez mestrado, fez doutorado, foi docente da Universidade de Londrina, depois passou o concurso na Federal do Belo Horizonte, até hoje na professora da Educação do Horizonte. Também Luciane fez, super estudiosa até. Ela comia livros. A diferença entre eu e ela deixava de fazer tudo para comer livros. Eu já não, eu devia estudar um pouco mais das outras coisas também. A Valéria, o Tulipo foi para Paraíba, fez psicologia na Paraíba, foi para lá, dá aula lá, é psicólogo lá, vive lá e deve ficar lá para sempre. E a única que saiu do nosso combinado, que foi a Valéria, foi para Santa Catarina,
casou, teve uma filha maravilhosa, que é a dançarina hoje do Pedro Sampaio, da Fernandes. Já está filho completo do povo. Falo para ela, o melhor fake seu está aí, ó. Bela Fernandes, a coreógrafa, dançarina do Pedro Sampaio. E hoje ela mora, não fez faculdade, sempre trabalhou, ela trabalha no artesanato, mora em Santa Catarina. Esse era o grupo dos sonhadores que queriam mudar de vida. Deu um jeito e eu fiquei aqui para sempre. Eu gosto da minha família, desde eu vinha para cá estudar, que um dia eu voltar nunca mais. Aí se voltou sempre, depois a gente volta. Aí eu não sei. Olha, eu adoro contar casa, depois me procuro lá do RH, a conta casa de livros. Pessoal, eu vou agradecer a presença. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço pela atenção, pelo convite. E deixo que, além do meu sonho, deixo um apelo, né? Porque eu falo sempre para o Bruno, para o Matheus, né? Falo para a Helene José, o pessoal que representa os dois no consulta. Olhem os processos de gestão de pessoas. O dia que eles diminuírem por alguma razão, não permitam, porque somos nós, servidores, que estamos perdendo com isso. E isso é representado hoje na DGNH. E nas unidades, né, de ensino também, onde tem todos os RHs. Então, nós precisamos ser fortes, porque nós estamos aqui para cumprir essa missão e, junto com todos, trabalhar com as pessoas e pelas pessoas. Que é esse que a gente tem que todo dia levantar com essa vontade. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu